Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Você está no podcast Educação em Destaque. Eu sou Francisco Domingos e, como sempre, a gente traz aqui toda semana assunto de educação numa produção aqui direto de Brasília. Podcast Educação em Destaque é uma produção de Destaque 61, assessoria e consultoria, e tem apoio de muitos parceiros, ainda bem, porque sem eles a gente não conseguiria colocar esse programa no ar. Quero registrar, então, o apoio do Simpro-DF, o Sindicato dos Professores aqui da Rede Pública do Distrito Federal. Temos também o apoio da CNTE, Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. Temos ainda o apoio do Simproep, Sindicato dos Professores da Rede Privada aqui do Distrito Federal. Temos também o apoio da CONTEE, Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimento de Ensino. Temos ainda o apoio do ATENS, Sindicato Nacional, Sindicato Nacional dos Técnicos de Nível Superior das IFES. Temos o apoio do PROIFES Federação, Federação de Sindicato de Professores e Professoras de Instituições Federais de Ensino Superior e de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico. Temos ainda o apoio da Clínica Saberes Neuropsico. E temos também, inclusive, vou pedir que entre agora o anúncio do Sebrae, o nosso parceiro aqui, Sebrae, somando com a gente. Então fique agora com o comercial aí do Sebrae. Para lembrar você que comprar dos pequenos negócios é melhor para todo mundo, o Sebrae precisava de alguém famoso. E é por isso que eu tô aqui, com o Jonathan. Ninguém é mais famoso que ele por aqui. Eu sou fã. Aliás, o Jonathan não tem cliente, ele tem fã-clube. É fã de corte na régua, bigodão, tupete, de tudo quanto é jeito. Me conta o segredo desses cortes aí. Nem pensar que ia ter mais fã do que eu. E você, é fã de qual pequeno negócio? Então é isso, você acompanhou aí o comercial do Sebrae e nós temos hoje a alegria de receber aqui no nosso programa a diretora de comunicação do Simpro-DF, a Letícia, professora Letícia da rede aqui do Distrito Federal, da Secretaria de Educação do Distrito Federal, e a diretora de comunicação do Simpro. O Simpro é parceiro nosso aqui, como eu disse, e ela está com a gente aqui no podcast Educação em Destaque. A gente vai trocar umas ideias e você já fica aqui, acompanha esse programa, porque você vai ter muitas dicas de como fazer funcionar a máquina, saber como funciona a máquina de comunicação por dentro do sindicato. Isso é muito importante. Então, a Letícia está aqui para conversar com a gente sobre isso. Mas antes eu vou te pedir para fazer aquilo que todo mundo que está aqui pelo YouTube deve fazer. Se inscreve nesse canal, é muito importante para a gente. Compartilha o link desse programa nas suas redes sociais, sobretudo nos seus grupos de WhatsApp. Aí, quando você se inscrever, aciona ali o sininho, porque você vai ser informado sempre que a gente subir um conteúdo novo por aqui. Então é isso, e agora, Letícia, diretora de comunicação do Simpro-DF. Letícia, muito obrigado pela presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço o convite, né? Para mim é uma satisfação muito grande estar aqui. A gente sempre está divulgando e agora eu estou aqui para conversar um pouquinho, né? Muito Muito obrigada. bem, então vamos saber um pouco mais sobre a vida da Letícia. Letícia, a gente sempre começa aqui perguntando para o nosso convidado ou para a nossa convidada, e inclusive prestando uma homenagem aos professores de educação básica. A gente lembra aquele quadro que todo mundo tem em casa, da lembrança escolar, né? Aquela bandeira do Brasil lá no fundo, aquele globo ali do lado e tudo mais. E ali tinha o nome da nossa primeira escola e também das nossas primeiras professoras ou primeiro professor. E eu quero te perguntar, você é aqui do Distrito Federal, você já me falou, nascida aqui no DF, que também não é tão frequente, né? Então a Letícia é nascida aqui no DF. Letícia, qual foi a sua primeira escola? Quem foi sua primeira professora ou primeiro professor? Como é que foi esse impacto? O que você lembra dessa experiência? Então, eu nasci aqui em Brasília, mas fiquei assim, a minha parte escolar, inicio a minha parte escolar em Goiânia. Então, a minha primeira professora, né, ela se chamava Fátima, e a minha escola, eu nem sei se ela existe hoje lá em Goiânia, ela chamava Vovó Lizinha. Foi a minha primeira escola, minha primeira experiência escolar, né? Eu tenho a foto, tenho tudo registrado lá, e essa é a minha recordação. E depois eu volto para Brasília, né? Minha mãe e meu pai trabalhavam no ramo de comércio e tal, então a gente se mudava muito. E eu nasci aqui em Brasília, mas fui criada uma boa parte, né? Até os 10 anos mais ou menos em Goiânia. Tá, e o teu ensino médio, você já fez aqui no DF? Sim, o ensino médio já foi lá no SED, antigamente, hoje é o SEM 3 do Gama. Na minha época foi o SED 3 do Gama, no setor sul. Foi lá que eu fiz o meu ensino médio.
O Gama, para você que não é aqui do Distrito Federal, a gente forma uma região administrativa aqui, dentre tantas que nós temos, Ceilândia, Samambaia, Santa Maria, Sobradinho, Riacho Fundo, e também tem o Gama, que é uma das primeiras regiões administrativas do DF, portanto é de lá que vem a nossa Letícia, convidada de hoje. Letícia, e aí? Quando chegou na graduação, o que você fez? Por que você fez essa graduação que você escolheu? Então, aí eu tive uma interrupção, né, assim, dos meus estudos, né, eu estava bem empolgada em ser advogada, mas não consegui alcançar esse objetivo, porque logo me casei e logo tive filho e fui fazer outras coisas. Volto a estudar mais ou menos com uns 29 anos, mais ou menos, aí eu faço pedagogia e me encanto aí, me apaixono pela educação. Fiz pedagogia numa faculdade no Valparaíso, com a democratização da universidade, né, era muito difícil, inclusive na minha época, o acesso, depois começa a ser mais democrático o acesso, inclusive a universidades particulares, não era tão simples assim, eram poucas universidades que existiam na minha época. E aí, com mais ou menos 29 anos, eu faço pedagogia no Valparaíso, e depois concluo o meu a minha graduação em Caldas Novas. E lá eu moro mais 10 anos, por isso que eu sou bem, assim, né, já morei em muitos lugares. E lá eu fui professora da UEG, depois que eu termino pedagogia, faço pós-graduação, fui professora do curso de pedagogia na UEG, no polo de Caldas Novas, mas depois de um tempo eu me dedico ao concurso público e passo na secretaria, no concurso da Secretaria de Educação aqui em 2014. 2013, sou chamada em 2014. Tá, então nós não temos aqui uma advogada frustrada, temos uma professora feliz. Feliz, com certeza. Muito bem. Letícia, como é que você descobre, então, o sindicato, o Simpro? Como é que ele surge na tua vida? Então, eu acho que eu me apaixonei pelo Sindicato dos Professores. Quando eu passo no concurso, e a gente naquela luta, eu fiz parte das comissões, né? Hoje a gente tem várias comissões de aprovados, né? Hoje tem uma que está acontecendo, e nessa luta por nomeação, é uma coisa que sempre foi legítima ali no sindicato, essa luta, e com o apoio do Simpro, né? E ali eu conheço o sindicato, um pouco da estrutura, né? Da imensidão, eu não tinha ideia do tamanho do sindicato dos professores, quando eu começo a fazer essa luta por nomeações junto com os sindicatos professores, e ali eu me apaixonei pelo sindicato, e o sindicato acho que gostou de mim também. Pelo que você falou, isso é de 2014, né? Isso. Ali, então você tem aproximadamente 10 anos dessa trajetória como professora e Isso, como militante e também como dirigente. Então, exato. eu quero saber em que momento essa pessoa que se apaixonou pelo Simpro se torna dirigente do Simpro. Então, quando eu começo a lecionar aqui na Secretaria de Educação, eu falo que eu tenho algumas divisões, marcos temporais da minha vida, né? Eu falo que eu aprendi a ser gente quando eu passo no concurso e me torno uma professora, né? Quando você lida com alunos de periferia, eu fui professora sempre de escola do campo. Eu nunca atuei em escola urbana, então você tem aquela realidade, a dificuldade da escola do campo, e ali você percebe o quanto é importante um Bolsa Família, toda essa estrutura que é dada pelo Estado, e a falta dele, o quanto é ruim quando existe essa falta. E junto com isso, paralelo a isso, eu começo a fazer todas as lutas também, que já vinha na luta pela nomeação, mas quando entro na secretaria, a luta pelas condições salariais, né, grevista, e foi aí que eu comecei essa militância sindical, juntamente com o meu sindicato, né, que é o Simpro. Tá? E a presença numa chapa para ir para a direção se deu em que momento? Sim, aí em 2015, por volta de 2015, eu sou convidada pela atual chapa, né, a compor com eles a chapa, e a gente vence as eleições em 2016, e estou até então no meu 3º mandato. Pois é, e agora como diretora de comunicação, né? Isso, aí recentemente, nesse último mandato, né, tem 3 anos, que eu estou como coordenadora da comunicação do Simpro, que é bem desafiador. Pois é, agora nós vamos mergulhar nesse universo do Simpro. O Simpro para quem não é do Distrito Federal, quero informar que o Simpro é um sindicato muito estruturado, muito organizado, é uma força, de fato, aqui no Distrito Federal. E isso
tem grande base na comunicação, porque todos nós sabemos que sem comunicação eficiente, dificilmente se consegue manter uma estrutura como o Simpro de pé. E a professora Letícia, que é responsável, então, evidentemente que ela não está sozinha ali, é uma tarefa para bastante gente, mas ela coordena esse trabalho. Então, Letícia, vamos falar agora sobre a máquina do Simpro na comunicação. O que vocês têm? Quais são os veículos que vocês utilizam? Quais são os, vamos chamar aqui de produtos, né, que vocês entregam para a base de vocês? Com quantos profissionais? Qual é a estrutura que o Simpro hoje dispõe em comunicação? Certo. Acho que um pouquinho antes, é bom explicar um pouquinho como que a gente está dividido, né? Primeiro, o Simpro é uma diretoria colegiada, nós somos 39 diretores, que eu acho que é interessante, para quem não conhece, né, o sindicato saber como que funciona, né? Então nós somos 39, não existe um presidente, é um colegiado. Nós somos divididos, no entanto, em 13 secretarias, né? E aí tem secretaria financeiro, administrativo, raça, sexualidade, secretaria de mulheres, secretaria de aposentados e várias outras, e a comunicação. E dentro dessa estrutura da comunicação, eu sou a coordenadora e tem outros 2 diretores do Simpro que trabalham comigo, que é o Kleber Soares e o Samuel Fernandes. Então, nós somos 3, né, sob a minha coordenação. Lá, nós trabalhamos com 8 profissionais na comunicação, né, que fazem essa máquina funcionar, né, nessa essa atuação aí para poder a gente fazer uma boa comunicação e fazer com que as pautas sindicais, né, esses assuntos tão importantes para a nossa categoria, sejam entregues para receber essa informação e tal, tirar as dúvidas. E aí, dentro dessa estrutura toda, né, nós utilizamos as redes sociais, nós temos um site, né, um site bem estruturado, nós temos uma rede social com por volta de 60 mil seguidores, cerca de 2,5 milhões de pessoas passando a cada 30 dias, organicamente, né, não tem impulsão, muitas vezes não tem impulsão ali. A gente tem um Facebook que tem mais de 80 mil pessoas que seguem o Facebook, o Twitter, não lembro agora, e o YouTube, o Twitter, ex-Twitter, o YouTube, e às vezes a gente também se desafia no TikTok. Tem o TikTok também, mas esse daí é um pouco menos que a gente está lá. A gente tem uma parceria com a TV comunitária, né, que ali a gente tem um programa semanal, toda quarta-feira a gente tem o TV Simpro. Aí o TV Simpro tem vários assuntos. Às vezes a gente vai numa pauta própria da sindical, né, de algum assunto que é do momento, mas também a gente abre espaço para as escolas. E é muito legal, porque os projetos, as escolas conseguem se ver ali no TV Simpro. E a demanda é muito grande para poder estar lá. Aí a gente também tem alguns jornais que são impressos, né? A gente tem o Quadro Negro, que a gente faz com uma periodicidade que demanda da própria categoria mesmo, do interesse, do assunto que está acontecendo. O último, por exemplo, foi sobre a nossa luta contra a PEC 66, contra os jabutis da PEC 66, que nós tivemos aí uma vitória muito importante, significativa para a luta sindical, que impactou isso nacionalmente. Depois a gente pode falar um pouquinho. A gente tem o Folha do Professor, que já é um material, Quadro Negro, que é uma revista, né, mais robusta. O Folha do Professor já é como se fosse um panfleto, né, um material ali menor. E o Simpro Cidadão, nós temos também, que já comunica com o fora, né, que é com os pais, mães, responsáveis, estudantes. Então, também uma espécie de panfleto, às vezes umas 4, no máximo 8 páginas, não mais do que isso. E temos também um material específico, porque a gente tem uma parte muito importante também, toda a nossa categoria é importante, mas a gente tem os aposentados. E aí, os aposentados, a gente tem, assim, muita preocupação com a entrega do material. A gente tem o Inativo é Quem Não Luta, que é uma revista semestral, que a gente entrega aí para os aposentados, que chega na própria casa da pessoa.
A gente tem um material, uma revista que é digital, que é o Simpro Digital, que é uma mala direta que vai como se fosse um clipping menorzinho, né, com uns 4, que é toda quinta-feira que é entregue também nos e-mails dos professores. Então, assim, a gente conta com essa, que eu me lembro aqui, com esses produtos, né, que a gente, de vez em quando também nós temos umas lives, né, que a gente utiliza através do nosso YouTube, né, é, que para poder falar sobre aposentadoria, alguma dúvida sobre licença-prêmio, então tem vários assuntos para poder ser tratado ali nessas lives que a gente utiliza, né. Então, é bem fora as matérias, e aí é matéria, tem muitas matérias, né, a gente tem uma produção diária de quase uma matéria por hora é produzido claro, apurado anteriormente, né, mas a gente consegue organizar isso com uma entrega no máximo de 2 em 2 horas, em 1 hora, depende da demanda. Então, a gente tem, na verdade, lá dentro do Simpro, uma verdadeira agência de comunicação mesmo, né, um grande portal. Olha só, acho que vale a pena chamar atenção para isso. É uma escala industrial. Você produzir, você disponibilizar matéria quase que de hora em hora para o seu público. E, claro, isso é muito importante porque você mantém uma conexão com a base, né? Eu acho que daí que vem também a força do Simpro, é dessa relação que a entidade estabelece com a sua base. Letícia, e o desafio, então, para conduzir isso? Imagina, você tem uma equipe de aproximadamente 8 profissionais, imagino que vocês terceirizem serviço, vocês apoiam outros, como é o caso aqui do podcast. Como é que é essa relação com todo mundo? E eu me esqueci que a gente também tem um podcast que a gente está ali sempre divulgando, né? Na CUT tem a Rádio Peão, tem outros, né, as outras parcerias que compõem essa demanda, né, que a gente entrega para a categoria. E os desafios é porque a nossa categoria ela é uma categoria muito diversa, né? A gente tem que conversar, dialogar com uma categoria jovem que está chegando, que pode ser tanto no contrato temporário, né, que é aquele professor ainda que não se efetivou, que ainda está sob a contratação temporária, e aquele que ainda está aguardando ser nomeado ou aguardando concurso. Então a gente tem que dialogar com esse grupo, né? A gente tem também os professores que já estão, que são os efetivos, e dentro né, dessa parte da categoria que é o professor efetivo que está lá, a gente tem vários segmentos, né? A gente tem aquele professor que está na luta contra o CREF ali, que é uma cobrança que a gente considera muito injusta, que é o professor de educação física. A gente tem os professores da sala de recursos, que têm suas demandas. A gente tem os orientadores educacionais, estão na luta ali por aposentadoria especial, dentre outras. A gente tem o professor readaptado, né, que precisa de todo um suporte. Então, assim, a gente tem que dialogar com todo mundo. Tem um professor aposentado, né, que também é outra comunicação, e isso é desafiador, porque a gente tem que dialogar com todos esses segmentos e levar a comunicação para eles da forma adequada, né? E qual o retorno que vocês recebem da base que orienta o trabalho de vocês no sentido o que está dando certo, o que vocês acham que não está dando tão certo assim, precisa mudar? Como é que é essa relação com esse feedback da base? Então, a base, ela provoca bastante a comunicação do Simpro, e isso é muito, muito legal. Isso demonstra uma confiança no sindicato, que é, assim, sensacional. Exemplos, né? Quando sai qualquer tipo de coisa, uma fala torta, algo errado, imediatamente qual é o que o Simpro vai falar sobre isso? Já é uma provocação. Então, se não fosse um veículo que não demandasse essa confiança e essa credibilidade, provavelmente ninguém iria nos provocar para isso. Então, eles nos questionam, né? Hoje, por exemplo, vai sair uma nota de repúdio, né? O hoje é aqui quando a gente está gravando, mas então, assim, eles sempre estão querendo, até às vezes, na fatalidade do falecimento. O Simpro não vai falar sobre essa pessoa que morreu. Então, a gente tem que dar conta de todas essas demandas. Escola. A gente tem agora, né,
esse período, né, principalmente esse período de consciência negra, mas depois também nas aulas, que é muito legal mesmo. As escolas elas reconhecem muito essa comunicação do Simpro e querem se ver na página do Simpro. E isso pauta a imprensa local. Não só os projetos, como outros assuntos, mas esses projetos são vistos pela imprensa local que nos procura. O que, né, você tem um contato disso aqui para a gente poder falar mais sobre esse projeto? É projeto de foguete, é projeto de não sei o que lá. Então, eles nos procuram bastante e isso, anteriormente, o que a gente via, às vezes, era o pessoal, ai, a gente queria ser pautado pela TV tal, pelo programa tal, né? Que é dessa grande, da comunicação aberta. E você vê uma base procurando o sindicato e a sua comunicação para colocar aquele assunto, é muito legal. Assim, eu fico realmente muito feliz com esse retorno da base. E é claro que não é só felicidade, né? Tem problema também. Tem hora que sai uma coisa lá que o pessoal, né, não, a gente não gostou, a gente não sei o que lá, e às vezes a gente vai ter que refazer, inclusive, em conteúdo. Eu lembro, um exemplo, teve uma vez que a gente estava falando sobre uso de celulares. E a gente faz a defesa exatamente como a base nos pauta. Só que a forma que foi colocada não era adequada. A gente teve que refazer porque teve o retorno. Então, do mesmo jeito que tem muita coisa positiva assim vindo da busca pelo nosso portal, né, pelas nossas redes sociais, a gente também tem as críticas e a gente tenta lidar ali com essa provocação da base, né, que é muito importante para a gente e a gente não abre mão, que tem que vir mesmo. Tem uma coisa muito interessante que a gente percebe na comunicação do Simpro, seja no site, seja nas redes, e com muita força assim no Instagram, é a descrição, né? Vocês trabalham ali. E eu acho que isso é muito bacana, gostaria que você falasse sobre isso. A gente, hoje, isso a gente tem falado, inclusive em outros sindicatos, todo o nosso site, nossas redes sociais, a gente preza pela acessibilidade. E não é uma acessibilidade qualquer, né? A gente, por exemplo, no nosso site, a gente tem a acessibilidade humana. Então, as nossas matérias, ela vai ter a tradução em Libras, né? Que é, além da tradução em Libras, a leitura de uma voz humana falando daquela notícia. Claro que não é em todas as matérias, mas as principais matérias, né, as matérias mais densas, elas vão ter essa acessibilidade. Mas em todos os nossos materiais, aí em qualquer um, vai ter acessibilidade dentro das redes sociais, que é a descrição, né, para poder ter acessibilidade. Então a gente tem essa preocupação bem firme mesmo, não abrimos mão de ter nos tornar essa comunicação sindical o mais acessível possível. No nossos shows, por exemplo, a gente tem tradução de Libras com os cantores. Daqui a pouco eu vou falar do show também, mas ainda sobre isso, essa questão da acessibilidade, como vocês são uma diretoria colegiada, eu suponho que isso venha como demanda até de outras secretarias, ou se é uma coisa que parte da própria base, como é que chega para vocês essa demanda da importância, da necessidade de a comunicação do sindicato ser toda acessível? Sim, não, isso em parte são em várias, por partes, né? A gente tem dentro do sindicato os coletivos, né? Então o coletivo da pessoa com deficiência, né? Ele traz essa pauta para a gente e essa demanda. E se não aparece acessibilidade, tem a cobrança. Então, foi dali desses coletivos, da Secretaria de Saúde do Simpro, que a gente tem uma secretaria específica para a saúde do trabalhador, e da própria discussão do colegiado, né? Dentro do colegiado a gente tem pessoas com deficiência, né? Então, foi nessa construção mesmo porque qual é o nosso objetivo? O sindicato ele vai defender o trabalhador, mas o trabalhador ele precisa se ver nessa defesa. Ele tem que se ver enquanto um professor LGBT ou uma professora LGBT, ele tem que se ver como professor deficiente, ele tem que sentir que esse sindicato ele está falando, dialogando para ele e fazendo a proteção, né? Se é um professor negro. Então, assim, a gente tenta atuar de uma forma que esse trabalhador se enxergue no sindicato. Que às vezes tem pessoas que falam assim, gente, mas por que o sindicato está falando de um assunto LGBT, por exemplo? Porque a gente tem professores que vão sim
se interessam por essa pauta. Então a gente tenta ali mostrar informações e fazer a defesa do professor, não só na comunicação, mas também na defesa desse trabalhador em todas as suas especificidades, inclusive nessa questão também da acessibilidade, né? Mais ou menos por isso. A gente está gravando esse programa na segunda-feira, dia 2 de dezembro, portanto, já acabou de sair do mês em que se debateu com mais intensidade toda a questão do racismo e essa coisa toda. E o Simpro produziu bastante conteúdo relacionado a essa pauta. Eu gostaria de saber como é que isso chega, por exemplo, para fora do Simpro. Há reclamações ou reconhecimento, elogio da sociedade em relação àquilo que é produzido pelo Simpro sobre uma pauta específica como essa. Poderia estar outros exemplos aqui, mas vou ficar nessa porque a gente acabou de sair do mês de novembro, onde isso vem com mais força. E ele casa um pouquinho, que foi um programa anterior que a gente fez, que vocês fizeram aqui, que é os 21 dias de ativismo, que coincide com a consciência, com o mês da consciência negra. Então, assim, a gente tem sim muitas críticas, né? E vocês devem ter visto recentemente, geralmente é nesse período que acontece, por exemplo, deputado que vai reclamar de uma professora que está falando em sala de aula sobre religiões de matriz africana. Então, assim, tem professores que reclamam, o Simpro deveria estar falando sobre isso, sobre questão salarial, que é mais... Claro que a gente não abre mão de falar da pauta salarial, mas também nós temos... Aí vem os desafios, né? Que é você tentar dialogar com todas as pessoas. Mas a gente também é cobrado do professor que está atuando, né, que é militante da pauta, e é muita gente, se a gente não faz essa abordagem. Então, é defesa do sindicato, né, falar da importância do mês da consciência negra, e a gente tem tratado desse assunto ao longo do ano, é uma defesa que a gente faz, né, que as escolas têm que trazer esse projeto ao longo do ano para a gente acabar, desmistificar essa questão de só se falar de consciência negra no mês de novembro. Não é essa a nossa luta, né? Inclusive existe lei que nos respalda para falar ao longo do ano. E a ataque, sim. A gente tem épocas que a gente tem tantos hates, né, que é ataques, que a gente já teve situação a gente teve quase a perda do Instagram do Simpro, que é o nosso hoje, a nossa principal, eu falo que é a cereja do bolo, né, que do Simpro é o Instagram, né, a gente gosta muito de ver a atuação ali, como as pessoas interagem no Instagram. Então a gente quase perdeu o Instagram, a gente teve que recuperar o nosso Facebook judicialmente, e isso tudo através de ataques, né, da extrema-direita, que a gente sofre, sim. Tá, e na relação com o governo do Distrito Federal, porque afinal de contas é aqui a área de atuação de vocês, e é aqui que vocês contestam o governo, é aqui que vocês reivindicam. Do ponto de vista do governo, da relação da comunicação, do Simpro, como é que o governo ataca, como é que vocês respondem, como é que é essa relação? Então, eu falo, eu sempre brinco, né, que eu falo assim, que que tantos portais estão de olho na nossa comunicação, mas principalmente o governo. Tudo que a gente publica é, sim, visto pelo governo e, inclusive, a própria comissão de negociação do Simpro, que é composta por 5 diretores do Simpro hoje, nos traz esse feedback, né? Um exemplo que a gente pode dar, a gente fez uma campanha recentemente e a gente conseguiu, que é difícil, né, colocar o nome do governador em outdoor. É muito difícil isso, porque a gente tem a censura, as pessoas têm a licitação, né? E a gente teve o retorno, por exemplo, que secretários caíram, né? Tipo, secretários. Então, assim, atinge. A gente teve uma luta fantástica contra a PEC 66, os jabutis da PEC 66. A gente, assim que terminou um ato, houve uma movimentação do relator daquela comissão para retirar os jabutis. Então, funciona. Essa movimentação funciona. Inclusive, a gente tem também dentro do nosso site um hot site, né, que é o Educação Faz Pressão, que ali tem todos os telefones de deputados e tal, e a gente de vez em quando
usa essa arma, né, a nossa arma secreta, não tão secreta, a gente usa essa arma para poder atingir uma pauta específica e fazer uma mobilização em massa ali via rede social, e funciona fantasticamente. Então, é, a gente tem esse retorno aí da questão, às vezes, né, a gente não gostou daquela matéria. Aí a gente está aqui para sindicatear mesmo. Não era para gostar mesmo. É assim mesmo. Letícia, uma outra curiosidade que eu acho que pode ser interessante para quem está nos acompanhando é que você fale, por exemplo, aqui, quando vocês têm uma pauta que precisa do apoio da sociedade, porque muitas vezes tem que ir além da categoria, né? Sim. E aí vocês, sei lá, querem comprar um espaço no intervalo do Jornal Nacional, por exemplo. Como é que é essa Sim. negociação com a Globo? Vocês percebem que o governo ali interfere para evitar que vocês tenham esse espaço? Falei a Globo, mas poderia ser qualquer uma outra emissora ou um jornal local, enfim. Como é que é essa negociação? Como é que vocês lidam com isso? Existe também o processo da gente, a gente tem uma luta para poder derrubar qualquer tipo de censura, mas de vez em quando a gente não consegue colocar aquilo que a gente está previsto para poder entrar no jornal, porque tem um nome, às vezes não quer deixar nem a palavra governador, mas a gente faz meio que força mesmo para poder entrar o que a gente precisa, até porque nós somos as pessoas que estão comprando aquele espaço. Existe veículos que nós fomos boicotados, e aí nós retiramos a nossa comunicação, a gente não financia, né? Então tem veículos que o dinheiro do sindicato não vai ali. Agora, quando a gente porque tem essa contrapartida também, né? E eles ficam, vocês não vão anunciar nada aqui. Mas vocês boicotaram a gente aqui. Então, é uma via de mão dupla, né? Mas a gente tem muita dificuldade de colocar determinadas coisas, não é fácil. Por isso que é muito importante a comunicação do sindicato. E eu falo isso, a gente faz visita nas escolas, eu falo isso muito para os professores que estão ali na coordenação pedagógica, para a gente conversar, eu falo, fortaleça o que está ali no sindicato, compartilhe aquilo, porque assim a gente vai a furar um pouco dessa lógica dos algoritmos, porque é quase que impossível, né, você disputar, por exemplo, com grandes portais, né? A nossa comunicação, ela às vezes ela consegue atingir, mas a maior parte a gente não consegue fazer essa disputa, né? E aí a briga é grande, né? Então, só para ressaltar, por exemplo, para que fique bem claro, se vocês têm uma campanha onde vocês estão reivindicando um percentual X de reajuste, Uhum. e aí vocês fazem uma peça e vão procurar a mídia local para poder veicular aquele conteúdo. Se aparece ali o nome do governador X, ou se o governador está prejudicando os trabalhadores da educação e tal, esse tipo de conteúdo já foi objeto de censura por parte de veículos em relação a vocês, mesmo vocês estando dispostos a pagar. Principalmente o nome, né? Às vezes vai adequado à cobrança. A gente consegue colocar, mas com uma certa censura. Não do jeito que a gente gostaria, mais explicitamente, né? Mais incisivo. Às vezes até os professores falam, né? Por que essa campanha não ficou assim mais... Porque a própria emissora não barra, né? Não, assim a gente não vai conseguir colocar. Bom, interessante ter isso presente, porque muitas Porque vezes... a gente apoia bastante os nossos veículos, como aqui, o Educação em Destaque, a TV comunitária, porque são lugares que a gente não tem a censura. E é interessante para os professores tomarem esse trabalho que vocês fazem de ir às escolas, conversar com os professores, pedir que eles fortaleçam a comunicação do sindicato, porque afinal eles já estão pagando por isso, né? Sim. Eles já pagam por esse serviço, então... Isso. E aí vocês agregam qualidade, isso é muito importante. Então, você que está nos acompanhando aí, saiba que nem sempre as coisas saem como o sindicato gostaria que saísse, porque tem censura, tem interesses ali que podem e que são contrariados, na verdade. Letícia, estamos aqui já caminhando para o final da nossa conversa, que eu acho que foi muito esclarecedora, acho que eu trouxe elementos aqui muito importantes. Queria que você falasse se tem alguma pergunta que você considera importante que eu deixei de fazer e que você poderia aí falar para o nosso público. Mas antes de você trazer essa contribuição, quero te perguntar como é que vocês chegam na organização dos shows que vocês entregam todo ano para os professores, ali no aniversário do sindicato. Como é que é para fechar aquele artista X e por que aquele? Como é que é isso? Então, a gente,
nessa pesquisa, né? Isso é legal depois, vocês podem até conversar com o coordenador da cultura, que a gente tem uma secretaria também, uma secretaria destinada para a cultura, né? Que faz toda essa organização, mas ela dialoga bastante com a imprensa, porque somos nós que fazemos a divulgação. Mas assim, a gente teve há um tempo atrás, nós fizemos uma enquete para saber qual estilo musical que a nossa categoria gosta mais. Nessa época venceu o rock. E aí a gente tem, mas mesmo assim a gente tenta trazer um pouco do samba, né? A gente já trouxe martinalha, enfim. Mas a gente sabe que a nossa categoria gosta muito de rock. O que ela está falando é muito interessante, porque assim, ó, para você que está nos acompanhando aí, aqui em Brasília, o show do Simpro é um acontecimento na cidade. Assim, é geralmente um artista de renome, e aí que a minha curiosidade é saber como é que eles chegam a esses nomes. Então, basicamente, o pessoal ele gosta de rock. Vocês até colocam outros estilos, mas rock agrada bastante. A gente coloca umas 3 atrações para poder dar uma diversificada, mas a atração principal geralmente é o rock. Não é necessariamente sempre. A gente já teve o Diogo Nogueira, né? Teve outros, mas recentemente a gente teve a Pitty, e aí bombou, nossa, o pessoal enlouqueceu. Mas tem um outro evento que também atinge bastante gente, que é o Arraiá, que é a coisa mais linda, o Arraiá do Simpro, né? O Arraiá, a gente acontece na nossa chácara, né, que é muito linda, que é um espaço do professor e da professora, né, do orientador e da orientadora. E lá a gente, por volta do mês de agosto, até para poder não interferir muito nas festas das escolas, porque acontece no mês de julho, então a gente deixa a nossa para agosto, que passou a ser agostina, né? E ali a gente tem um grande evento também, que é bacana. Agora, o nome especificamente a gente faz uma pesquisa, sabe? Não é qualquer Não é aleatório. Não, a gente faz uma pesquisa para saber como que essa pessoa se comporta, né? Como que ela dialoga principalmente com as pautas que nós defendemos, né? Às vezes você a gente tem muita dificuldade, por exemplo, no campo sertanejo, por exemplo, é difícil a gente encontrar cantores que defendem uma pauta Progressista, né? No geral. progressista, exato. Eu disparei a tossir agora. Não, mas tranquilo. Então, gente, todas as informações que a Letícia trouxe aqui, eu acho que elas são muito importantes para a gente saber como funciona por dentro essa estratégia de comunicação de uma entidade sindical. Porque hoje também muito se fala que os sindicatos estão enfraquecidos e tudo mais. É claro que tem aqueles que realmente estão nessa situação, mas existe aquele sindicato que consegue se comunicar bem com a sua base e ele permanece sendo um sindicato forte, enfim, relevante aí para a sua categoria. Então, Letícia, alguma coisa que eu deixei de te perguntar que você acha que é importante falar aqui para quem está acompanhando? Eu acho que a gente conversou sobre muitas coisas legais. Adorei falar um pouquinho dessa experiência que a comunicação do Simpro acho que eu falaria horas e horas e horas sobre toda a nossa estrutura. Mas eu queria reforçar isso, né? O valor que a gente precisa dar para a nossa imprensa, essa imprensa nossa própria, né, do trabalhador, que a gente valorize isso. Às vezes a gente busca informação em portais e às vezes aquela mesma informação, ela está num portal progressista, né, que a gente busque os veículos mais progressistas de comunicação e valorize essa comunicação feita por trabalhadores, pelo sindicato, né, enfim, essa nossa resistência, né, na comunicação. E agora, né, como faço com todos os convidados e convidadas que passam por aqui, considerando que a gente está na sexta-feira, final de semana chegando, então vou pedir à Letícia que deixe para a gente aqui a sua dica, seja de leitura, né, seja um livro, seja uma série, né, que ela quer sugerir que a gente comece a assistir, seja um filme. Enfim, Letícia, o que você tem para a gente, o que você quer apresentar para a gente aí como dica, como sugestão para esse final de semana? Isso. Então, eu sou uma cinéfila, mas eu vou separei aqui a dica de um livro, até porque dialogo muito com o que a gente está conversando, que é essa parte da comunicação, e é de uma pessoa que eu admiro bastante, que é o Sérgio Amadeu, né? Que fala muito sobre os algoritmos e sobre essa questão da democracia dentro da comunicação. O livro
que eu vou sugerir é Democracia e os Códigos Invisíveis. O autor é Sérgio Amadeu. Uma ótima leitura, que vocês vão gostar bastante. Fácil, né, e bastante enriquecedora. Sérgio Amadeu, a quem a Letícia fez referência aqui, é um entusiasta da comunicação, professor da área, e lá atrás, ali, quando começou o processo de difusão mesmo do acesso aos computadores e tudo, ele era um dos grandes entusiastas da ideia da democratização do acesso à inclusão digital. Então, é um militante dessa causa. Então, a dica está mais do que bem-vinda. Espero que você aproveite. Vai aí nas plataformas que comercializam livros, já pesquisa, compra, e aí o livro vai chegar só na semana que vem, mas tá aí a dica da Letícia. E a você que ficou com a gente até agora, muito obrigado. Obrigado, Letícia, pela conversa. Eu que agradeço, foi muito legal, muito bacana mesmo. Espero que você nos convide mais. Com certeza. E, então, a você que ficou com a gente até agora, muito obrigado. Faz aqui. Se não fez ainda, se não se inscreveu no canal, você está perdendo. Se inscreve agora. Curte esse conteúdo, compartilhe o link do nosso programa aí nas suas redes sociais, sobretudo nos grupos de WhatsApp. E é isso, a gente está de volta aqui na próxima semana com mais um convidado ou uma convidada que certamente vai trazer informações relevantes para você. Muito obrigado, até a próxima semana. Tchau.